Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Agora vamos para uma segunda tentativa. A plataforma tá dando alguns probleminhas, então, né, de antemão já pedimos desculpa caso a gente tenha alguns probleminhas técnicos, tá? Bom, eu já vou de novo esperar vocês já irem entrando e também já vou ir fazendo novamente o protocolo. É, vou ver já até de talvez convidar a Pro aqui. Já vamos iniciando. Então, bom dia, sejam bem-vindos a essa live em comemoração aos 25 anos do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, que nós vamos fazer mês que vem, 25 anos, e essas lives que nós estamos promovendo é justamente para em comemoração desse aniversário. Vamos ver se vamos esperar a convidada. Enquanto isso, eu vou ir me apresentando e falando um pouquinho mais da nossa convidada. Eu sou Mariana Casarbedin, sou estagiária aqui do Mavres e também sou acadêmica do curso de licenciatura em Artes Visuais pela Universidade de Passo Fundo. A nossa convidada está tentando entrar. Tá bem esquisito hoje o Instagram porque não estamos conseguindo fazer funcionar. Uma segunda tentativa e tá bem estranho porque aparece um aviso de que não consegue participar. Até eu vou tentar tirar um print de tela. Ué. Então, talvez daqui a pouquinho já funcione. Ai, gente, que pena, não tá. Hum, vamos ver. Ok, eu acho que talvez o problema seja no celular mesmo. Bom, acho que a gente. Só um minutinho que eu acho que a gente vai ter que tentar novamente. Pessoal, peço desculpas, né? Mas aqui a gente depende de, né, muita tecnologia e é meio complicado de usar aqui a plataforma. Então, vamos ir tentando. Qualquer coisa a gente pode tentar remarcar para um outro dia, né? Com o mesmo tema, com a mesma convidada. Estamos tentando descobrir o que está acontecendo. Ai, gente, tô bem. Que pena. O tema da live é bem legal, é sobre arte e educação. Bom, a gente vai tentando aqui. Enquanto isso, vamos esperando a. Tá bem esquisito. Isso nunca tinha acontecido, assim, ó, esse tipo de problema. É que, opa. Ok. Eu acho que a gente vai tentar começar mais uma vez. Não sei se alguém tem alguma sugestão, alguma pergunta. Acho que eu vou ir falando, né, enquanto a nossa convidada a gente vai tentando resolver esses problemas técnicos, tá? Então, eu vou, né, fazer tudo de novo, né, pra tentar tirar um pouco essa carga agora de nervosismo. Então,
Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Estou bem feliz que tem bastante gente assistindo. Eu sou a Mariana Caservagin, estagiária do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, e ele é vinculado à Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade de Passo Fundo. Essa live a gente vai ter uma convidada super especial, que é a professora Valquíria César Ponciano. A gente está só resolvendo alguns probleminhas técnicos e ela já vai entrar. E ela é arte educadora, especialista em artes visuais, arte terapeuta. Aqui ela tentou de novo, vamos lá. Entrar ao vivo. Tá bem esquisita essa plataforma, mas enfim. Bom, seguindo, ela é graduada em artes visuais. Ah, agora funcionou, que bom! Ai, que alívio! Bom, eu vou terminar aqui de falar. Eu acho que essa câmera tá virada. Isso. Conseguindo me escutar. Agora Tá tudo agora. funcionou. Ai, obrigada, fico muito feliz. Desculpa, pessoal. E desculpa a Valkyria também, ó, o transtorno, né? Bem. É complicado usar a plataforma aqui do Instagram. Ai, mas deu certo, que bom. Então, bom, finalizando aqui, graduada em artes visuais, ela atualmente é professora da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, com experiência na área da cultura, das artes visuais, arte terapia e principalmente em arte educação, que é justamente o nosso tema da live de hoje, né? Que é um assunto muito importante, que eu gosto muito, e fico muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Então, seja muito bem-vinda. E eu vou começar a fazer algumas perguntinhas para a gente introduzindo o tema para o nosso público, pode ser? Pode ser. Beleza. Então vamos começar com o bem básico, né? Você pode definir para o nosso público o que é arte educação e qual é o papel e a importância dela? Olha, para mim, desde que eu estava na graduação, eu tenho a seguinte visão, de que a arte-educação, ela tem um papel muito importante, que é o de nos conectar com o nosso lado humano. Uhum, Então, eu acho que o que deve fazer na escola, ou a nossa grande função na escola, é trazer as pessoas para o seu lado sensível, para o seu lado emocional, não esquecendo que todo mundo é humano e que todo mundo tem um lado sensível e deve se manter conectado com o seu lado emocional. E dessa forma, eu acredito que as pessoas vão desenvolver empatia, vão desenvolver solidariedade e vão ser pessoas melhores no futuro. ai, que legal. Ahn, bom, e quais são as habilidades que a arte educação desenvolve nos estudantes, né? Além dessa sensibilidade, dessa empatia. Além dessa questão toda mais sensível, que não tem como dissociar da arte, Uhum, a gente tem as questões mais técnicas de habilidade, né? Então, a gente trabalha bastante a questão de motricidade, a gente faz um grande estímulo de criatividade, que é um elemento muito importante para as pessoas nesse momento que a gente está vivendo, né? Se olhar todas as profissões que existem hoje, as profissões do futuro, e o que se busca no profissional é a criatividade, né? sim. Eu acho que a arte acaba fazendo isso de estimular e trabalhar a criatividade, né? As pessoas costumam dizer muito assim, eu não sou criativa, eu não tenho criatividade, mas ela é parte do ser humano, né? Ela é inerente na gente. O que acontece é que a gente às vezes desenvolve ela ou não, e também o trabalho de direcionar para o que a pessoa precisa de fato, né? Uhum. Nem todo mundo que está na escola vai trabalhar com arte ou com algo relacionado à estética, mas precisa de criatividade para desenvolver qualquer trabalho que for desenvolver depois, né? Uhum. Então, trabalhar isso, né? Quebrar essa coisa que eu não tenho criatividade, e desenvolver esse potencial criativo que todos têm. Ah, que legal. Bom,
E como arte educador, né? Quais são os desafios que são enfrentados ou que se podem enfrentar na hora de ensinar as artes, né? Seja as artes visuais, dança, música, né? Que acredito que no nosso país aqui a gente se enfrenta várias dificuldades porque não é bem uma matéria na escola que é muito valorizada, né? Exatamente. Nossa, são vários desafios, né? Eu já estou há um tempo na escola e então eu já consegui derrubar alguns e vencer alguns desafios. Mas o que a gente enfrenta são questões, primeiro, fazer a escola entender que o componente de artes é um componente importante, é um componente relevante, que tem que ser trabalhado por um profissional realmente graduado na área de arte, que não é a aula da bagunça, não é a aula para fazer a decoração para a escola, não é a aula para fazer o artesanato, né? Fazer a escola entender o que é arte, né? E aí, quando chega dentro da sala de aula, fazer o aluno entender que não é o período da bagunça, não é o período da brincadeira somente, né? Não possa ser lúdico, pode, mas que é um componente que vai avaliar, ele que vai dar uma nota para o trabalho dele e que ele deve construir conhecimento durante aquelas aulas, né? E principalmente que esse conhecimento vai ser construído num processo teórico e prático, né? Um dos grandes desafios que eu enfrentei logo que eu entrei na escola, com algumas turmas, né? Porque eu entrei de escola já dando aula para adolescente, né? Na rede estadual. Então, eles já tinham uma caminhada de arte, né? Que era essa baguncinha toda e só fazer desenho no caderno de desenho e tal. Então, fazer eles entenderem que a arte era um componente como qualquer outro, que ia avaliar ele como qualquer outro, e que precisava ter esse desenvolvimento prático, essa caminhada teórica, para daí chegar na atividade prática, foi um desafio enorme, assim, né? Eu lembro que eu fui trabalhar com as turmas de fotografia, e aí, antes da gente fotografar, eu passei para eles a história da fotografia, os aspectos técnicos, para daí a gente fazer os exercícios práticos. E aí eles queriam me matar, porque depois eu dei uma prova sobre essa parte teórica, né? E aí eles, como assim prova de artes? Não existe isso. Porque eles estavam muito acostumados, e era uma resposta que eles davam recorrentemente quando eu perguntava o que era arte para eles, era desenhar. Então, eles resumiam a arte simplesmente ao desenho, porque era isso só que era trabalhado com eles, né? O desenho no caderno de desenho e ponto. E foi assim que eu tive artes na escola também, então eu não culpo eles, né? Uma das coisas que me deixava muito indignada na escola e descontente com o componente de artes era isso, né? Fui aluna da rede a minha trajetória toda escolar, né? E aí era só isso que os professores trabalhavam, né? Às vezes até uma proposta de desenho embasada na história da arte ou, né, com proposta ali, mas era só aquele desenho no caderno de desenho, né? Então não trabalhavam escultura, não traziam fotografia, não trabalhavam outras linguagens, era só aquele desenho no caderno de desenho. E aí, obviamente, que o entendimento dos alunos de arte se limita a isso, né? Então, fazer eles entenderem que a arte é muito mais do que desenhar, que o desenho é uma parte fundamental, importante, mas não está sozinha, foi um desafio muito grande. É uma caminhada. E eu percebo que os alunos se interessam e estão dispostos a aprender, né? Mas tem que insistir, tem que seguir com eles e introduzindo as coisas e mostrando e fazendo as atividades que aí você percebe que é uma construção de conhecimento, né? Quando eu começo a trabalhar com eles lá no primeiro ano, lá no fundamental, e depois quando eu vejo eles lá no terceiro ano, assim, tendo todo um outro entendimento, né? É maravilhoso, né? Você perceber que realmente eles construíram, realmente chegaram no entendimento maior do que a arte. E uma coisa que é importante falar, o objetivo não é que eles virem artistas, né? Como eu falei antes, mas que eles sejam
pessoas que tenham uma percepção de onde está a arte na sociedade, por que ela é importante, né? E não fiquem com esses pensamentos, né? De que arte contemporânea não é arte, de que arte é só desenhar e tudo mais. Essa é a grande questão. É verdade. A gente tem duas perguntas aqui nos nossos comentários, eu vou passar para elas, tá? Sim. Bom, a primeira é a da Pati. De que forma a escola pode considerar na sua programação vivências onde o lúdico esteja presente? Tem alguns exemplos para nós? Tem, claro. A palavra lúdico, né? Ela é bem usada, muito usada, né? E eu acho que, claro, quando tu chega numa turma onde eles têm essa má impressão de que a arte é pura e simplesmente não fazer nada, tem que ir um pouco mais de calma, né? E fazer eles entenderem e levarem o componente a sério. E aos poucos podem produzindo, né? Eu gosto muito de fazer jogos com eles, levo jogos. Teve uma turma que a gente confeccionou um jogo, né? E sobre vanguardas modernas. E eles gostaram bastante de fazer. E depois a gente jogou e tal, né? E eu acho que é complicado colocar, mas é fundamental inserir isso, né? Trabalhar com eles de uma forma que eles entendam a arte e que eles não vejam como uma coisa muito chata, muito maçante, né? Eu acho que quando, principalmente quando a gente trabalha os conteúdos como história da arte, né? Que é uma coisa que pode ser muito pesada para eles. Eu acho que trazer em forma de um jogo, trazer em forma de uma outra descoberta ali, né? É bem importante, bem significativo. E eu recorro bastante, né? Não sei se vai ter oportunidade de a gente falar depois ou não, mas eu gosto de usar muito os educativos de museus e de espaços de arte, né? Porque às vezes eles trazem esse recurso. Eu tenho um aqui que eu uso muito, deixa eu ver, tá aqui, que é o da. Foi, caiu. Da 20ª Bienal, que ele é um jogo, basicamente, educativo, né? E eu gosto muito de usar ele, os alunos adoram brincar com ele, porque ele, a partir da obra de arte ele tem um desafio, né? E eles se desafiam e tal. E esse aqui é um que eu uso bastante, é bem legal. E às vezes a gente cria também, né? Dependendo do momento, assim, a gente vou fazer tal coisa, né? Aí eu faço mini e tal, eles trazem essa questão de brincadeira, mas com construção de conhecimento também. Ai, que Não legal, sei adorei essa ideia. se acho que é por aí. Aqui tem mais uma pergunta. Você poderia Vamos. nos falar como possibilitar a relação de ensino-aprendizagem de forma efetiva? Também tem uma pergunta parecida, mas podemos seguir com essa. É complicado, né? Porque a arte é uma coisa que ela é subjetiva, né? A arte, ela é complicado a gente pensar assim, ensinar a arte, né? Como assim, né? Porque é tudo muito subjetivo. E então é difícil você medir exatamente o que o aluno entendeu, né? Enfim, tu tem que ir criando estratégias para você medir o nível de entendimento que o teu aluno teve dos conteúdos que tu está apresentando, né? A avaliação em arte eu acho que é uma coisa muito complicada, né? Porque, como eu falei, ela é subjetiva, né? Então, essa história, por exemplo, de julgar a produção prática do aluno, né? Tu tem que estabelecer critérios bastante rígidos ali, né? Não desmerecer o que ele faz, mas fazer ele entender que naquele momento ele precisava cumprir aqueles critérios, né? E aí dizer se ele atingiu ou não, enfim, né? E trabalhar a parte teórica é interessante, porque tu pode dar uma prova. Daí, se ele acertou, ele acertou. Se ele acertou, ele não acertou. Né? Sim.
Então, é um recurso interessante. Eu acabo não trabalhando muito à prova com eles e trabalho mais a parte prática mesmo, né? Mas é um grande desafio. E eu acho que esse é um ponto que a gente está sempre aberto a modificar, pesquisando e sempre introduzindo novas formas de medir realmente se o aluno está construindo o processo de aprendizagem ou não. Uhum. É Acho que bem, daí. é bem complicado, né? Ainda mais porque a gente tem que passar primeiro por um processo bem grande de desconstrução, né? Para depois conseguir construir alguma coisa e ainda assim. E esse processo de desconstrução, como eu falei, é na escola, é com os alunos e é depois com os pais, né? Porque às vezes os pais vão reclamar, mas como que meu filho está com essa nota em arte? A arte é só desenhar. Não, não é, né? Teve toda uma caminhada, teve toda uma construção, trabalhar também a questão de responsabilidade e comprometimento, né? Então, eu dou nota, avalio o aluno desde o momento assim, a gente combinou de trazer tinta hoje, não trouxe. Não Uhum, trouxe porque esqueceu. Bom, então aí já vai ter um desconto no teu trabalho. Fazer tudo isso, né? Para que ele entenda que ele precisa estar comprometido com aquilo. Às vezes parece, nossa, mas ela é. Não, que ele precisa ter essas, essas esses valores, essas questões trabalhadas, né? E aí a gente vai trabalhando dessa forma, né? O prazo de entrega do trabalho, o material que não veio, os objetivos daquele trabalho que não foram atingidos, né? E todo mundo teve uma formação de artes na escola onde não era cobrado nada disso, né? Trabalhava só desenho, caderno de desenho, quando ia fazer uma coisa diferente, às vezes o professor ou a escola dava material, aí a gente chegava lá, fazia tudo direitinho, porque normalmente esse diferente era o presentinho das mães, era a decoração uhum, da escola, né? sim. E, e aí eles perdem um pouco esse senso de que o componente tem exigências e tem ali metas a serem atingidas até o final do ano, né? Coisas que eles precisam de fato aprender para poder ir adiante, né? E aí isso precisa se trabalhar também com os pais, né? Porque às vezes eles não entendem, eles ficam chocados. Meu Deus, não está de recuperação em artes, como assim? Sim, está. Vamos conversar sobre isso, né? E aí tu vai conversando com os pais também, para eles irem entendendo que a arte agora deveria ter sido sempre, né? Mas agora tem todos esses critérios e essas coisas que precisam ser ensinadas, e aí é uma avaliação mais rígida mesmo. E a gente acaba passando por um processo que a gente acaba educando, né, a rede de que a gente, não, né, os professores, os arte educadores educam é muito maior do que só o nicho dele, que é a sala de aula, entre aspas, né, porque é um efeito em cadeia que acontece, né, um efeito dominó. Exata, exatamente. Bom, eu vou passar para uma próxima pergunta aqui do meu roteiro. E novamente, pessoal, né, se vocês que estiverem assistindo tiverem alguma pergunta para fazer, está aberto, né? A nossa convidada vai responder. E é muito importante também vocês participarem, é muito legal, a gente fica muito feliz. Bom, o papel do arte educador também é promover contato, né, com ações culturais, né, exposições, enfim, com os estudantes. Então, tu pode falar um pouquinho da importância disso, quais são as estratégias que dá para se montar em cima disso, os espaços que dá para se utilizar? Eu sou bem suspeita para falar sobre isso, porque como eu tive uma construção na minha formação acadêmica e ter trabalhado no museu, né? Acho que isso a gente nem falou lá na minha apresentação, mas eu fui estagiária do museu e depois eu fui funcionária do museu durante um período e depois eu fui trabalhar na escola, né? E isso me aproximou muito da questão cultural da arte, né? Então, quando eu fui para a escola, eu não via trabalhar a arte dentro da escola, não trazer para eles aspectos culturais, né? Eu acho que isso está dentro dos programas de ensino, tá? Se a gente olhar hoje, a CC traz isso, né?
tanto para ensino fundamental quanto para ensino médio. E só que é algo mais complexo, né? Tu precisa entender de cultura, tu precisa entender o que que tu tem disponível na tua cidade para levar os teus alunos a terem contato com aquilo. E aí isso demanda que você tenha uma disposição de ir atrás disso, né? Eu fui fazer artes por acaso, né? Eu sempre gostei de tudo que envolvesse cultura, então eu sempre fui curiosa com música, com cinema, sou apaixonada por dança, não danço, mas acho dança uma coisa linda de se ver, teatro, né? Então toda essa bagagem cultural que eu já tinha e que é em construção, eu levo para os alunos, né? Então, desde levá-los ao museu e educá-los para frequentar aquele espaço, para entender aquele espaço como um espaço deles enquanto cidadão, né, que vive em sociedade e que deve usufruir daquele espaço como um espaço de lazer também, né? Eu acho que é o papel do arte-educador fazer isso, com certeza, né? Levar música para a sala de aula, né? Os livros trazem tudo bem misturado, né? E quando a gente pegou os livros didáticos a primeira vez, a gente falou, meu Deus, tem que trabalhar tudo isso, né? Música, dança, eu não sei. Eu, como sou curiosa e gosto, né, um pouquinho eu acabo trazendo para eles, né? Mas eu trabalho bastante essa questão de museu, patrimônio, a coleção que virou museu, que vira acervo de museu e qual que é o objetivo do museu, né? E aí a gente faz exposição na escola e eu levo eles visitar o museu para eles entenderem. Teve um ano que foi muito legal que eu levei eles aí no museu e as meninas conseguiram levar eles na reserva técnica do Museu de História, eu acho que eles visitaram a reserva técnica. Mas foi bárbaro porque eles perceberam que aquilo que a gente vê na exposição é resultado de um trabalho, né? Sim. Isso também é importante de mostrar para eles. E aí, quando a gente constrói a exposição na escola, a ideia é fazer eles passarem por todo o processo do museu, né? Selecionar o acervo, decidir o tema da exposição, fazer etiqueta de identificação, identidade visual, montar a exposição, fazer a mediação da exposição para as outras turmas da escola, né? Então, esse é um conteúdo mesmo que a gente trabalha com eles e virou tradição. Terceiro ano do ensino médio tem que fazer uma exposição na escola, né? Cada ano trabalha com a gente. O ano passado, até durante a pandemia, a gente fez uma exposição virtual. E aí a gente trabalhou com a subjetividade, né? Então, guardamos emoções, sentimentos, lembranças e memórias, cheiros, né? E aí a gente fez uma exposição virtual e eles criaram um site para apresentar, fizeram fotos e tal, não sei o que, né? E a ideia é deixar eles construírem mesmo, para que quando eles forem visitar, quando a gente vai visitar, eles entendam, né, todo o processo de trabalho que tem dentro de um espaço de museu. Mas eu também trabalho com eles. Tipo, quando a gente vai para o festival de folclore, a gente não vai só lá visitar, a gente entende por que, que aquilo lá está acontecendo, né? Porque é muito simples só levar eles lá, deixar a manhã inteira assistindo sem saber por que, que acontece aquilo, né? Então, trabalhar a questão de identificação cultural, como que acontece essa questão de identificação cultural, que é desde o idioma, culinária, dança, trajes típicos, por que, que aquela região dança desse jeito, né? Pegar o Brasil mesmo e tentar entender por que, que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa cultura, por que, que no Nordeste é aquela, por que, que é tão diferente, né? Eu vou agregando história, geografia, vou chamando os professores, a gente vai trabalhando todo mundo meio junto, né? E vai mostrando para eles que a arte é cultura, né? Dentro da cultura a gente tem a arte, o que, que ela é ali dentro, né? E tudo isso. Outra coisa é trazer o cinema para dentro da escola como um recurso metodológico e não simplesmente para matar tempo, né? Então, quando eu faço um filme com eles, a gente trabalha aquele filme como um todo, né? Ele tem uma ligação com o roteiro que a gente está trabalhando, que é também quebrar um senso comum que tem ali, aí o dia do filme é o dia de bagunça. Não, o filme
divertido, a gente pode comer pipoca assistindo, mas ele tem um porquê de estar ali, né? A gente não vai fazer sessão de cinema só para descontrair, a gente vai fazer sessão de cinema para entender mais o conteúdo que a gente está trabalhando. Então, são várias coisas que a gente precisa quebrar dentro da escola, várias questões de senso comum e conceitos equivocados, né? Mas a gente vai trabalhando e eu acho que levar essa cultura como um todo para dentro da escola é muito importante, né? Lá na escola a gente está sempre em contato, né, com o que é disponível na cidade, sempre que possível a gente leva eles para visitar, para conhecer, para participar. Participo muito dos eventos de FESC, né, de música, de teatro. Sempre que dá, a gente leva eles no museu também, né? Sempre que é possível. E é isso. O ano passado a gente fez tour virtual pelo Museu Casa do Portinari, fizemos tour virtual pelo Museu da Frida Kahlo, já que a gente não podia ir, né, fisicamente. Aí busquei os tour virtual e a gente fez, eles gostaram bastante também, né? Eu acho que é muito importante, né? Porque é aquela coisa de levar a arte como um todo mesmo para dentro da sala de aula. Ai, que legal. Ai, é muito bom isso, é muito importante porque eu também, né, por experiência de sala de aula, assim, antes de eu entrar na graduação, a gente tinha muito uma visão de que a arte era uma coisa muito separada, humanas, eu não consigo, ai, eu não sei desenhar, alguma coisa assim. Só que, na verdade, à medida que a gente vai estudando e vai entendendo a arte, a cultura, é justamente o que vai unir tudo, né? E se tu for analisar, os artistas, grandes artistas, eles não eram só pintores, só escultores, né? Eles tinham muitos mais estudos e tinham muito mais conhecimentos que às vezes é da matemática, às vezes é da física e às vezes a gente demora um pouco para conseguir fazer essa conexão e o papel do arte educador é muito importante para mostrar o que, né, que a arte é também ligada em física, que também é ligada em biologia, que também é ligada, né, porque na verdade a vida é isso, né, tudo conversa um pouco com os outros assuntos e vai se apropriando um pouco dos elementos, né. É. O legal é sempre que possível trabalhar junto com os outros professores, né? Eu tenho sorte que na escola que eu trabalho eu tenho bons parceiros de história, de matemática, de física. E aí, volta e meia, a gente organiza uns projetos junto, né? E aí trabalhamos junto, né? E aí é muito interessante a construção que acontece, né? Trazer a arte, por exemplo, para a aula de matemática, que é uma coisa que eles veem tão distante, né? Eu trabalho muito história da arte com eles, então não tem como eu não falar da história, não trazer história e, né, fazer essa parceria, esse projeto mesmo da exposição, de trabalhar museu, que é o que a gente faz com o terceiro ano. Em 2019 a gente fez uma parceria junto com História, e aí a gente trabalhou as memórias de família deles, né? Então a gente trabalhou junto e fez uma exposição belíssima na escola com as turmas, e trouxemos esses dois os dois conceitos, né? Trabalhamos junto ali. Então, sempre que possível, a gente está fazendo isso. Literatura, né, na língua portuguesa, estou sempre tentando trazer também para eles, e aí vai construindo, né, e eles vão percebendo e vão enxergando onde é que está a arte, né, que ela não está só ali no desenho, ela tem muitos outros lugares que eles às vezes não têm se dado conta ainda, né. Sim. Agora, Nelly, tô falando um pouco da tua trajetória. Eu tenho uma pergunta que eu pensei agora, que é: tem algum momento em específico, né, na tua caminhada como professora, que te marcou muito, assim, que fez tu sentir que tu tava, digamos assim, fazendo a diferença, né, para os teus alunos, na forma como eles enxergavam, assim, teve algum momento marcante e se tu se sentir confortável e puder compartilhar com a gente? Ai, já tivemos alguns, assim, né? Graças a Deus, sempre surge, assim, né?
aquele momento que eles trazem alguma coisa que eles viram fora, né? Teve um ano que eu adorei, assim, que eles foram fazer o Enem, e daí eles chegaram na segunda-feira. Pro, só tinha pergunta daquilo que você trabalhou com nós lá da Buddy Art. Eu disse, ai, que bom. Então vocês viram que eu não tô louca, né? Que faz sentido trabalhar Buddy Art, né? Esse foi um momento bem bacana. Teve um outro momento em que eles foram fazer vestibular e daí eles chegaram para a prova de história daquele vestibular, era só arte. Eu disse, "Ai, que bom." Então, quando eles saem de dentro da escola, eles começam a enxergar, né, e perceber, e daí às vezes trazer para a gente de volta, né, assim, é muito legal. Tem uma ex-aluna que está cursando artes visuais agora, e aí poder ver todo o processo dela lá é muito interessante, né? Muito bacana ver que ela escolheu esse caminho e que eu fiz parte um pouquinho, né? Outros professores dela também incentivaram e tudo mais, né? Mas talvez se ela não tivesse tido contato com os professores que ela teve, ela não tivesse feito essa escolha. E são vários momentos, assim, onde eles ficam encantados quando eles vão no museu. Teve um ano que a gente levou eles para a Bienal, em Porto Alegre. Ah, Aquele ano bárbaro, assim, ver eles circulando, né, pela Bienal e descobrindo e vendo as obras. E aí eu tinha trabalhado com eles arte de proposição, então a gente trabalhou arte concreta e a gente explorou bastante o Tropicália, né, do Elliot Sick. E aquele ano a Tropicália estava fazendo parte da Bienal, né? E eu escolhi a gente ir na usina do gasômetro porque a Tropicália estava lá. E aí quando eles olharam assim, venha cá ver, olha ali a obra que a gente viu, não sei o quê, né? Então também foi um momento bem bacana poder levar eles para lá e eles identificarem a obra, né? Eu não tinha visto ainda, eles correndo, olha ali a obra e tal, não sei o quê. Foi bem legal, bem significativo também. ai, que São legal. Isso é muito bom. Ai, ter essas oportunidades, nossa, deve ser muito incrível. Eu tô louca pra poder começar logo a começar a trabalhar em sala de aula, porque, ai, aquece o coração, assim. Tem os dias difíceis, assim, os dias complicados. Trabalhar à distância tem sido bem complicado, né? Mas aí quando eles mandam um trabalho e dizem, ai, eu adorei fazer isso. Ou, né, às vezes contam, ai, a minha mãe me ajudou a fazer e ela adorou fazer junto comigo, né, e tal. Aí vai recompensando, vai valendo a pena todo o esforço que a gente faz para levar para eles um pouquinho de conhecimento. Uhum. A gente tem mais uma pergunta aqui nos comentários. Eu vou fazer ela, tá? Você Sim. acredita que a arte valoriza a organização do mundo, da criança, do estudante, ajudando na autocompreensão com o outro e com o meio em que vive? Sim, com certeza. A arte ela é tão fundamental e ela é tão essencial, né? Porque dentro de uma aula de arte a gente trabalha tanta coisa com eles. Num trabalho só assim a gente explora tantos valores, tantos conhecimentos, né? Que é impossível eles chegarem no final do ano e não terem mudado um pouquinho, não terem repensado alguma atitude deles, né? Sobre isso, teve um ano, quando eles chegam no primeiro ano do ensino médio lá na escola, eles veem, a turma ficou muito misturada, né? Porque vem alunos de outras escolas para nós e tal. Uhum. E aí, logo ainda no primeiro trimestre, ali, final do primeiro trimestre, eu faço um trabalho que eles têm que fazer em grupo. Só que eu não deixo eles escolherem o grupo, né? A gente faz uma atividade antes e aí essa atividade que decide grupos. Uhum. Então, normalmente, eles trabalham com pessoas que nunca mais trabalhariam ou com alguém que eles nunca falaram antes e eles têm que produzir uma videoarte juntos depois, né? E aí, teve uma menina que no final do trabalho, a gente assistiu os vídeos e foi fazer a avaliação, e aí ela disse, o problema que mais gostei desse trabalho é que eu odiava fazer trabalho em grupo, porque nunca dava certo. E aí, depois,
E o pessoal trabalhou junto comigo e a gente construiu junto e foi muito legal. Agora eu gosto de fazer trabalho em grupo. Eu disse, pronto, valeu já para aquela turma, já superou essa dificuldade que ela tinha, né? Porque é complicado, né? Trabalhar, ceder, escolher, decidir junto, né? E aí, quando a gente faz essa proposta de produzir coletivamente, eles têm que fazer isso, né? O compartilhar as coisas, né? Entender que naquele momento o colega está usando, né? Enfim, então, a gente trabalha muitas coisas dentro de uma única aula e não vai tocar todos os alunos ao mesmo tempo, né? Mas nesse ano valeu para ela e já está ótimo. Mudou a percepção de uma pessoa, tá valendo. Ai, que legal. Muito bom saber disso, saber dessas experiências. É, aqui do meu roteiro, acho que já acabaram as perguntas, então não sei se tu quer falar um pouco mais do assunto, se tu tem alguma coisa a mais que tu queira acrescentar, o espaço está aberto. Também o pessoal que está nos assistindo, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a questão de arte e educação, enfim, a gente está aberto e vou deixar agora esse espacinho aqui, antes da gente finalizar. Tá certo. Não, foi muito bacana participar. Eu fiquei muito feliz com o convite da parte de fazer a live, né? Enfim, estar participando dessa comemoração do museu. Eu fiz parte, né? Trabalhei aí durante um bom tempo e sempre mantive contato e sempre estou tentando compartilhar e falar e ajudar aí nas promoções, né? Do museu sempre que possível, para mantê-lo vivo e mantê-lo ativo. Então é uma honra estar participando. Fiquei muito grata, muito feliz. Dizer que para quem está cursando a licenciatura em arte, não se assustem. Então, né? Se tiver que fazer a decoração da festa junina, faça. Ensine os alunos sobre aquele movimento cultural, aproveite o momento para isso, né? É uma dica que eu dou, que assim tu conquista a direção da escola, e aí eles te deixam para as outras coisas que tu quer depois dessa permissão, né? Fiz muita questão de festa junina, Dia das Mães, um monte, e aí na Mostra do Conhecimento eu tenho 3 salas para fazer a exposição dos trabalhos dos alunos, tenho apoio para levar eles para os lugares, né, tudo mais. Então, às vezes é importante a gente ceder e fazer esse equilíbrio ali, né, de às vezes fazer a decoração, às vezes fazer a lembrancinha, e usar aquilo a teu favor, né, dentro da escola, para que você vá ganhando espaço, né. Eu ganhei até uma sala de arte na escola. Ai, que Foi bem, legal! Ai, que bom! faça bagunça na sala, tinta, que daí eles vão vendo que precisa e aí tu conquista o teu espaço. Muito boa essa estratégia. Milícias e fui indo, daí os professores se reclamavam que estavam minhas coisas lá e tal. Aí foi até que a gente conseguiu a sala de artes. E tem que ir trabalhando, mostrando qualidade do trabalho, mostrando que os alunos estão construindo, e aí você vai conquistando espaço também ali dentro, né? Sim. Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta, né? Só um pessoal aqui mandando oi enfim. Mas muito obrigada pela tua participação. Foi muito legal. Eu tenho certeza que, né, para ter esse conteúdo aqui disponível vai ser muito bom para, né, para estudos futuros. Muito provavelmente quando eu começar a trabalhar em escola, eu vou voltar nessa live aqui para mim, né, relembrar o que foi falado. E foi muito bom, muito engrandecedor. Muito obrigada por participar, por compartilhar um pouquinho da tua história com a gente. E Mas, acho que é isso, não sei mais o que falar. Desculpa também pelos problemas que a gente enfrentou, técnicos e tal. eu acho que está todo mundo agora super acostumado com É. esses problemas técnicos. Eu peço desculpa, eu acho que a minha versão aqui do Instagram não estava atualizada o suficiente.
Mas eu só tenho a agradecer as pessoas que assistiram, quem ficou ali perguntando, agradecer você, Mari. Muito obrigada pela tua paciência no início. Desculpa fazer você passar o nervoso que você Ai, capaz. passou. Mas Exercícios, exercícios. estou muito grata por ter sido convidada e espero realmente ter contribuído um pouquinho com as pessoas que assistiram e com quem vai assistir depois também. Ai, muito obrigada e, nossa, contribuo bastante, assim, eu fiquei, na minha cabeça eu fiquei pensando muitas coisas, assim, que depois eu vou até anotar pra mim não esquecer. Mas muito, muito obrigada. Pessoal também que nos assistiu, obrigada por, né, participarem, por interagirem e pela paciência que vocês também tiveram, né? Porque às vezes as falhas técnicas acontecem, mas faz parte, né? Agora com muitas plataformas e muitos botões e às vezes fica um pouquinho complicado, mas o importante é que a gente conseguiu e deu tudo certo. Muito obrigada mesmo e até uma Obrigada. próxima. À disposição. Bom, obrigada. Tchau, beijo.